Muito bem, queridos, vamos ao estudo da lição número 4, a parte de quarta-feira, falando sobre dar glórias a Deus. Quando nós escutamos a expressão dar glórias a Deus, o que isso representa para todos nós? Dar glória a Deus é apenas uma expressão ou deve ser algo feito pelo coração, pelo testemunho? De acordo com o histórico bíblico, dar glória a Deus significa você ter a presença de Deus na vida e fazer com que as pessoas vejam que essa presença está modificando suas atitudes, seus atos, seus pensamentos. No livro de Êxodo, no capítulo 33, verso 18, é dito que Moisés pediu a Deus: mostra-me a tua glória. Então Deus disse: eu não vou mostrar a minha glória, vou mostrar a você a minha bondade. Passarei diante de ti toda a minha bondade, porque eu faço misericórdia de quem eu quiser fazer misericórdia. Eu perdoo quem eu quero perdoar. E assim, Moisés viu Deus pelas costas, ou seja, viu a sua bondade. De frente seria o seu poder, mas pelas costas ele viu a sua bondade, viu a sua glória. E a glória de Deus foi tão impregnante em Moisés, quando ele desceu do monte, o seu rosto estava luminoso, seus cabelos brancos, porque a presença divina fica impregnada em nossa vida e com isso as pessoas dão glórias a Deus. Então, o nosso viver produz glória a Deus. Por isso é importante que nós possamos, então, entender que essa situação que foi dita, Jesus Cristo até disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando realizamos tarefas que mostram que Deus está conosco, as pessoas são obrigadas a glorificar a Deus. Charles Finney, com 29 anos, era um advogado bem-sucedido em Nova York. Ele tinha todos os livros que se poderia imaginar na sua biblioteca, mais de 2.000 exemplares. Ele só não tinha uma Bíblia. Os pastores haviam perdido já a esperança de fazer com que Charles Finney reconhecesse Deus como o grande Criador e Jesus como Salvador. Eles diziam: é um caso perdido, não tem jeito. Mas um dia, Charles Finney ganhou de presente um exemplar da Bíblia para a sua biblioteca. Em vez de colocar na prateleira, naquela noite ele leu alguns textos e se interessou muitíssimo. A partir disso, esse homem começou a ler a palavra de Deus e começou a modificar. Em vez de ler os históricos jurídicos de Blackwood, ele começou a ler a palavra de Deus. 2 anos depois, Charles Finney disse aos seus clientes, se despedindo: eu recebi uma procuração do Rei dos Reis e vou representá-lo agora. Tornou-se um dos maiores pregadores da Inglaterra e de outros locais também. Fundou uma igreja maravilhosa que dava louvor a Deus. Saiu pelos becos procurando os mendigos, os alcoólatras, os drogados e os levou a Cristo. Fez um trabalho espetacular. As pessoas que viam diziam: glória a Deus. Isso significa a verdadeira glória a Deus, quando Deus está em nossa vida e as pessoas elas se sentem motivadas a dar glórias a Deus. Pergunta número 4. Como os textos nos ensinam na palavra de Deus como podemos glorificar a Deus? 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ainda em 1 Coríntios meia dúzia, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos, e que esse Espírito proveniente de Deus habita em vós? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha que expressão linda. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, uma pergunta: o que esses textos nos dizem sobre glorificar a Deus? Resposta: se obedecermos a Deus e assim fizermos a sua vontade, nós iremos transferir a glória que seria nossa pessoal para o nome de Deus, para a pessoa de Deus. Por isso, devemos cuidar de nossas ações, do nosso corpo, do nosso viver, para que nós possamos glorificar a Deus através de um testemunho glorioso. O nosso mundo hoje é um mundo cheio de muita pressão. As pessoas não reconhecem mais Deus como o grande Criador. Por isso, a mensagem do primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória. E quando fazemos isso em nossa vida, nós estamos pela graça.
aceitando o que Cristo fez por nós na cruz, nos tornando pessoas diferentes, transformadas, e as pessoas glorificam a Deus por aquilo que elas estão vendo. Um homem que estava em praça pública, pregando o Evangelho, um outro homem chegou, muito inteligente, disse: o senhor pode dizer algumas coisas sobre a história de Jesus? O pregador disse: o que o senhor quer saber? Eu quero saber o seguinte: quem era o imperador no tempo de Jesus? O pregador disse: eu não me lembro. O senhor pode me dizer quantas pessoas estavam morando em Jerusalém naquela época? E qual era a situação política da cidade onde Jesus nasceu? O homem pensou e disse: também não sei. O senhor poderia me dizer, por gentileza, qual foi a influência de Jesus Cristo em toda a situação do mundo pós-moderno? O homem disse: também não sei responder. O homem disse: você não sabe nada sobre Jesus? Se o senhor é um pregador, o senhor não tem vergonha, não? Ele disse: meu senhor, essas coisas de história, de política, eu não sei muita coisa sobre isso. Mas uma coisa eu sei. Alguns meses atrás, eu era um alcoólatra. Minha esposa sofria por maus tratos. Meus filhos não tinham nem o que comer. Eu gastava tudo na bebida. Mas Jesus transformou minha vida. Deus me alcançou e modificou o meu viver. Hoje, eu tenho uma família feliz. E eu me alegro de dar o meu testemunho diante dessas pessoas. Eu não sei muita coisa sobre a história de Jesus, mas eu sei o que ele fez em minha vida. Aquele homem abaixou a cabeça e disse: é verdade, senhor, eu peço desculpa ao senhor. Na verdade, eu estou sendo inconveniente. O senhor tem o melhor testemunho sobre o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa e o que Jesus pode fazer para nos salvar. Desculpe minha inconveniência. E ficou ali escutando aquele homem pregar. E ficou dando glórias a Deus. Então, quando nosso testemunho é um testemunho que mostra que Deus agiu em nossa vida, nos transformou, as pessoas assim são levadas a glorificar o nome de Deus. Pergunta número 5. O que o apóstolo Paulo ele quis dizer com seu apelo sobre nossas escolhas para glorificarmos a Deus? Livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas vocês sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, para a pergunta, o que o apóstolo Paulo quis nos dizer sobre glorificar a Deus através de nossas escolhas? Resposta: nossas escolhas nos levarão a um sacrifício vivo diante de Deus, quando apresentarmos nossa vida, nossos corpos, nossa vontade, como entrega perfeita, um sacrifício real diante do Senhor nosso Deus, porque o Espírito Santo vai utilizar esse nosso testemunho para que as pessoas glorifiquem o nome de Deus. Não é fácil resistir à pressão do mundo ao nosso redor. Nós vivemos em relacionamentos e muitas vezes é difícil você renunciar a alguma coisa, entregar sua vida a Deus para que as pessoas possam glorificar o nome de Deus através do seu testemunho. Se decidirmos ter um compromisso assim de temer a Deus, devemos fazer isso de todo o coração, porque isso levará as pessoas a glorificar o nome de Deus, porque verão que estamos glorificando o nome de Deus pelo nosso testemunho. Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 433, ela escreveu o seguinte: a fim de que os homens possam preparar-se para o dia do juízo e estar de pé, é preciso que eles possam aprender a temer a Deus e a dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se fizerem isso, o resultado dessa aceitação será exatamente o que João escreveu: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus. A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus e glorifiquem o Senhor da glória através do seu proceder. Estamos diante de um grande desafio: temer a Deus e dar-lhe glória. Dar glória é algo que está envolvido a nossa performance diante de Deus e diante dos seres humanos nessa terra. Se permitirmos que Deus entre em nosso coração, as pessoas com certeza louvarão o nome de Deus. O meu pai era um grande brigador. Desde criança foi ensinado a brigar. Era um homem de forró, era um homem de fazer festas, um homem briguento. Mas um dia Deus entrou naquele coração e ele abandonou todas essas coisas para servir a Deus. Quando as pessoas passavam na rua
e olhavam para ele, diziam assim, o seu Cícero, esse homem, ele é convertido? E as pessoas diziam, glória a Deus. É impressionante. Sem saber ler uma palavra, ele levou mais de 200 pessoas aos pés de Cristo. Algo impressionante. Ele foi até a Paraíba, onde seu pai morava, e ali pregou o Evangelho, sem saber ler uma palavra. Ele pedia para as pessoas lerem a Bíblia, o primo dele lia, ele explicava. Ele chamou o pastor Siqueira, que estava fazendo uma conferência na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O pastor Siqueira foi até lá, sabatinou 37 pessoas e viu que estavam todas preparadas. Batizou essas pessoas. Hoje tem 15 igrejas pelo trabalho desse homem analfabeto e mais de 1.800 adventistas servindo a Jesus, esperando a segunda vinda. As pessoas olharam isso e diziam, glória a Deus. É isso que acontece. Quando nosso testemunho glorifica o nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Possamos entender o que significa dar glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida coerente com os teus ensinos. Que harmonizemos nossa vida em harmonia com sua vontade. Ajuda-nos a ter um testemunho, que as pessoas sejam levadas a glorificar o teu nome pelo nosso testemunho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus e uma boa quarta-feira na presença do Senhor.